Olá, vamos então para a nossa primeira aula sobre renda fixa e nessa aula eu vou falar sobre o CDB. CDB significa Certificado de Depósito Bancário, ok? O CDB é um investimento muito comum, tá? Normalmente dentro da sua conta corrente, se você for na seção de investimentos, tanto pelo caixa eletrônico quanto pelo internet banking, já vai ter a opção de CDB do seu banco. A grande maioria dos bancos oferecem CDBs. Esses certificados de depósito bancário, eles são papéis que eles representam um depósito a prazo efetuado pelo cliente, tá? Ou seja, é como se você comprasse do banco o direito de receber o seu dinheiro com juros no futuro. É como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco. Você estará emprestando dinheiro para o banco, ok? São emitidos por bancos de investimentos, tá? E esses títulos, eles são emitidos pelos bancos para eles conseguirem captar recursos para financiar as atividades de crédito desse banco. Ou seja, quando o banco ele oferece um empréstimo para alguém, esse dinheiro que ele vai emprestar tem que ser captado de alguma forma. E parte dele é captado via CDB. O banco ele pega dinheiro emprestado dos correntistas, dos investidores, no caso. Ele usa esse dinheiro emprestado para emprestar, fazer um empréstimo ou operações de financiamento para outros clientes, e aí ele cobra as taxas de juros, que são taxas bem altas, e aí ele paga esse empréstimo para os investidores. Tá? Então você empresta dinheiro para o banco e o banco vai te pagar de volta com uma taxa pré-fixada, ok? Ou pós-fixada. Os CDBs eles têm uma variedade muito grande de títulos. Eles não têm diferenças muito nos tipos de título como o Tesouro Direto apresenta, por exemplo. Mas a rentabilidade deles é muito variável, porque ela pode ser mista, pré-fixada, pós-fixada. Os prazos de validade são muito diferentes entre si. E tudo isso vai depender do banco que está emitindo esse CDB e do tipo de CDB que está sendo emitido pelo banco. Normalmente, o CDB que aparece para você na sua conta corrente, sem você ter precisado falar com o gerente do seu banco nem nada, são CDBs mais simples e, por consequência, eles possuem rentabilidades um pouco menores, prazos menores também e aplicações iniciais menores. Esses CDBs que eles já aparecem sem nenhum tipo de esforço da sua parte, na maioria das vezes, nos bancos grandes, eles têm rentabilidade próxima ou um pouco maior que a poupança, ok? Só que, nesse caso, a vantagem do CDB com relação à poupança, se a rentabilidade estiver próxima, é que no CDB você não consegue sacar o dinheiro tão rápido quanto na poupança. A liquidez do CDB é menor. Só que se você for uma pessoa desorganizada, essa menor liquidez ela acaba sendo uma vantagem, porque aí aquele dinheiro ele fica lá parado, ele não se mistura com o saldo da sua conta corrente, que é uma coisa que acontece com a poupança em vários bancos que possuem poupança integrada com a conta corrente. Aí você vê o saldo é a soma do que tem na sua conta mais o que tem na poupança. No CDB não. CDB, quando você tira um extrato da sua conta corrente e você tem aplicação em CDB, no extrato vai aparecer como investimento sem baixa automática, tá? Ele não vai somar com o saldo da sua conta corrente. Então, se você é uma pessoa desorganizada, é melhor ter essa separação. Então, como eu falei, né, os prazos dependem do banco, ele pode ser pré-fixado, pós-fixado ou misto. E uma coisa interessante do CDB é que se você tiver bastante dinheiro para aplicar, você pode negociar a taxa com seu gerente. Ao invés de você comprar o CDB lá na sua conta corrente, você pode sim ir ao banco, conversar com o seu gerente, falar que você tem interesse em aplicar no CDB e você consegue negociar uma taxa. E pode ser uma taxa vantajosa, ok? E o tipo de CDB mais comum, que é o que a gente mais encontra por aí, são CDBs pós-fixados atrelados ao CDI. O CDI, ele é ao pé da letra, é o Certificado de Depósito Interbancário. O que é isso? São os empréstimos que os bancos fazem entre si, é como se fosse um CDB, só que só entre bancos. E essa taxa,
ela é padronizada, tá? É o que a gente chama de taxa de juros DI. E essa taxa, normalmente ela acompanha a taxa Selic. Ela costuma ser um pouco inferior à taxa Selic, mas normalmente quando a taxa Selic aumenta, a taxa DI ou CDI também aumenta. Quando a taxa Selic diminui, o CDI também diminui. Então, quando você vê um investimento qualquer, seja o CDB, LCI, LCA, e você vê a rentabilidade como 90% do CDI, significa que a rentabilidade do título é 90% da taxa DI. Tá? E a taxa DI você pode acompanhar, é um indicador econômico também. Você digita lá no Google taxa DI 2015 e vai aparecer lá as taxas, ok? Então, nos CDBs, a modalidade mais comum são taxas, rentabilidades atreladas à taxa DI, que é o CDI, como, por exemplo, 90% do CDI. No CDB também tem data de vencimento, e aí com isso vem aquele risco de liquidez que eu já comentei. Tá? A gente tem aí CDBs de 60, 90 dias, tem CDBs de 120, 780, 1.000 e poucos dias. Tá? Então é muito importante observar a data de validade do CDB quando você for investir o seu dinheiro. Aqui tem uma característica muito interessante do CDB, tá? Bancos pequenos, normalmente eles fornecem melhores taxas do CDB. Por quê? Quando você tem um banco grande, o risco daquele banco ter alguma doença financeira, o risco de crédito daquele banco, ou seja, daquele banco falir e não conseguir pagar os investidores, é muito baixo, porque ele é um banco grande, ele tem mais estrutura. Quando o risco é baixo, o banco, por consequência, ele não precisa oferecer uma taxa muito atrativa para os investidores, porque eles já vão ter a tendência a investir nesse banco naturalmente, porque ele é muito seguro. Então, as taxas dos bancos grandes são menores. E, na maioria das vezes, elas ficam ali bem parecidas com a rentabilidade da poupança, ok? Já com os bancos pequenos é diferente. Então, eles oferecem melhores taxas. Só que, como esses bancos eles possuem um risco de quebrar, porque eles são menores, o seu risco é um pouco maior. Só que vamos supor que você investe aí no banco pequeno e esse banco entra em falência, você não vai perder o seu dinheiro, porque tem uma coisa chamada FGC. O que é o FGC? O FGC significa Fundo Garantidor de Crédito. Ele é uma instituição privada sustentada pelos próprios bancos, tá? Bancos grandes e bancos pequenos. E o FGC, ele garante o pagamento do seu investimento no caso da quebra do banco. Para o seu investimento ser garantido pelo FGC, você pode investir somente até R$250 mil por entidade financeira e por CPF. E aqui entra uma questão muito importante. Quais são os custos para se investir no CDB? Uma vantagem do CDB é que as corretoras e os bancos não cobram nenhum tipo de taxa para você investir no CDB. O único tipo de custo que você vai ter no CDB são os impostos, que vão ser o IOF nos primeiros 30 dias. Eu nem coloquei a tabela aqui porque são taxas absurdamente altas. Então, se você investir no CDB, sempre, se for preciso tirar o dinheiro, não tire antes de 30 dias, tá? Porque você vai acabar perdendo muito dinheiro. Depois de 30 dias não tem mais cobrança de IOF. E aí tem a cobrança do imposto de renda, né? O imposto de renda, ele vai incidir somente sobre o rendimento. Não é igual na previdência privada, por exemplo, que a gente tem aí algumas modalidades em que você cobra imposto de renda sobre todo o montante investido. No CDB é só sobre o rendimento, só sobre os juros que o seu dinheiro rendeu. E aí é aplicada essa tabela regressiva. Essa tabela é a mesma para todos os investimentos de renda fixa, inclusive para o Tesouro Direto vale essa mesma tabela, que é uma alíquota de 22,5% até 180 dias, 20% de 180 até 360 dias, de 360 a 720 dias, 17,5% e acima de 720 dias, 15%. Esse imposto de renda ele é retido na fonte. Tá? No momento em que você for resgatar o seu CDB, ou seja, que você for receber o seu dinheiro de volta, vai ser o momento em que será feita a cobrança automática do imposto de renda, ok? Como investir no CDB, então? Existem duas maneiras de investir no CDB.
Pode ser pela corretora, e aí dentro do site da corretora já vai ter lá uma seção de renda fixa e vai ter a seção de CDBs, e ela vai listar todos os CDBs em que ela tem parceria com os bancos. E aí é só comprar pelo site da corretora mesmo, sem nenhum problema aí. Ou você pode comprar diretamente com o banco. Pode ser o banco que você tem conta corrente, por exemplo, um CDB do Santander. Ou no caso de banco pequeno, você pode até abrir uma conta dentro daquele banco, tá? Normalmente não são cobradas taxas. E aí você abre uma conta, e aí você deposita o dinheiro nessa conta e aplica um CDB desse banco. Nesses casos é interessante você telefonar para o banco, conversar com o analista ou ir pessoalmente até o banco se tiver esse banco na sua cidade. Conversa com o analista, ele vai te passar todo o procedimento, tá? Também não é muito difícil não, é super simples. Então, gente, de CDB é isso, tá? Muitas coisas que eu falei de CDB vão valer para os outros investimentos também, né? Que, por exemplo, a questão da FGC é válida e a questão do CDI também é válida para LCI e para LCA, que é o que eu vou falar logo em seguida, ok? Lembrando que, por exemplo, previdência privada não é coberta pelo FGC, então se você tem a previdência privada num banco e esse banco quebra, você vai perder o seu dinheiro, você não tem esse tipo de proteção. Já esses investimentos de renda fixa, eles têm essa proteção. Então, também pode ser mais vantajoso você investir num CDB, uma LCI, uma LCA do seu banco, do que no título de previdência privada do seu banco, por causa dessa questão da proteção, ok? Então, sobre CDB é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. E até o próximo.